Então essa sempre cai. Só que assim, toma cuidado, porque as questões situacionais eu considero piores. Porque quando a palavra do código, ou está de acordo com o código ou não, certo ou errado, está fácil se você tiver estudado o código. Quando a questão é situacional, o objetivo dela é te envolver emocionalmente. O objetivo da banca é querer que você responda com a sua opinião. Sua opinião interessa para a banca? Não. Interessa se você sabe o código. Tá? Então assim, não esquece, tudo que você vier a fazer na sua vida pessoal pode ser objeto de análise da vida profissional. Só que isso, gente, não é só para o servidor não, isso é para qualquer pessoa, ou não? Por exemplo, vamos supor, para quem não está me conhecendo hoje, vamos supor que ontem você foi num boteco e você viu um ser, que era eu, fazendo de conta, tá? Não era eu não. Você viu um ser tomando todas, mas enchendo a cara. Tão bêbado, mas tão bêbado a ponto de cair no chão, cair na sarjeta ali no meio fio, o cachorro vir lamber a boca, bêbado, bêbado, bêbado. E não tem como você esquecer de uma pessoa dessa em 24 horas, você continua lembrando. De repente, você vai assistir aula de ética, entra na sala o professor, que é aquela pessoa que estava no boteco ontem que você viu, pagando esse mico, para dar aula de ética. Vai ter moral? Não tem, cara. O que a gente faz na vida... Eu só estou dando um exemplo, tá, gente? Eu não faço isso não, tá? Mas o que a gente faz na vida pessoal é objeto de análise da vida profissional. Não tem jeito. A escola jamais me chamaria para dar aula se na minha vida pessoal eu fosse uma pessoa de conduta errada, de coisas erradas e por aí vai. Então, isso é uma verdade, não só para o código de ética, não, para qualquer profissão. A gente sempre representa o local que a gente trabalha, não tem jeito. As pessoas me veem na rua, o Wendel do Alub, o Wendel do Impacto, o Wendel do estúdio tal, o Wendel do Espaço Campo, enfim, meu sobrenome não é mais o meu. Eu não sou mais o Wendel Léo Castellano, eu sou o Wendel de algum lugar. Pô, eu não sou de algum lugar, sou do meu pai e da minha mãe, mas não. A gente é reconhecido como tendo como sobrenome o lugar que a gente trabalha. Diz. Você falou que o servidor só pode agir, só pode fazer o que ela permitir, só que quando ele sair do trabalho... Só pode continuar fazendo o que a lei permite. Mesmo se ele não estiver trabalhando? Mesmo se ele não estiver trabalhando. Se a gente for levar esse código de ética ao pé da letra, ninguém vai querer ser servidor mais. Ainda bem que na prática não se exige tudo isso, né? Mas mesmo sem trabalhar, você tem que cumprir a lei sempre. Aquilo que a lei não permite, você não pode fazer. Qual situação que você pensou para poder ter essa pergunta? Não, porque você falou aí da pessoa bêbada. Aí eu falei, qual é o problema, né, de eu tomar umas e ficar bêbado de vez em quando? Não pode. Você é alcoólatra? Não. Você toma umas? Não. Você está preocupado com isso, eu estou sentindo. Tem uma vedação lá na frente que a gente vai ver, que fala que é proibido o servidor se apresentar embriagado ao serviço ou fora dele habitualmente. Você não pode habitualmente se embriagar fora do serviço. De vez em quando pode, habitualmente não. Então fica tranquilo, de vez em quando você vai poder tomar umas. Assim, nesse caso aí, uma pessoa comum não tem problema. Porque uma pessoa... Não, aqui a gente está falando do servidor. Não, eu não tenho problema de pagar um mico. Uma pessoa pode... O que eu quis dizer é o seguinte, eu como professor, se eu tomar todas, pagar mico e vir no dia seguinte da aula, não existe nenhuma lei, nenhuma norma que fale disso. Mas eu estou falando de uma questão de opinião do meu público mesmo. Você não vai ter segurança no que eu vier explicar, a não ser que eu conquiste essa segurança depois de um tempo de aula, se você quiser ouvir, se você lembra de mim bêbado num boteco pagando mico ontem à noite. Então é uma coisa que eu já falo que é natural, só que o Código de Ética institucionaliza isso. Agora o servidor não, já é uma coisa de lei, é da lei, né? Do decreto aqui, do Código de Ética. Já vai ter penalidade. Já vai ter penalidades, depois a gente vai ver quais são. Beleza? Essa sempre cai, só que de forma situacional, pode circular aí também. Sexto, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Essa sempre cai do jeitinho que está aqui, copiado, sem mudar. Então ela está sempre correta, praticamente. Qual é o princípio constitucional dentro do LIMP que está sendo abordado por essa regra deontológica? O princípio da publicidade. Está só reforçando o princípio da publicidade, que os atos administrativos devem ser transparentes, que óbvio que o servidor não tem que dar declarações de tudo que ele faz para toda e qualquer pessoa que venha perguntar para ele, só quem de direito.
e que ele tem que respeitar a publicidade dentro dessas 3 condições. Se está sob investigação policial, se é interesse maior do Estado que aquilo não seja divulgado, ou se for colocar em risco a segurança da nação, ele tem que preservar o sigilo. Se não tiver nessas 3 exceções, ele pode falar a quem de direito, não aos 4 ventos. Então, por exemplo, criando uma possível questão de prova. Um canal de televisão procurou o servidor e foi fazer uma entrevista com ele, de bate-pronto, assim, imediato, com a câmera já ligada e tal, perguntando sobre um possível escândalo que pode estar ocorrendo dentro do órgão público, que ainda não está sob investigação policial. O servidor pode responder sobre isso ou não para a mídia? Não pode e não deve. Mas e o princípio da publicidade? Não tem que ser tudo transparente? A quem de direito? Certamente tem um departamento dentro do órgão chamado Relações Públicas, que é o departamento que a mídia tem que procurar para ter satisfações sobre o que está acontecendo lá dentro. Então o servidor tem que falar, olha, não vou informar sobre nada, porque não sou eu que tenho essa responsabilidade. Procure a área de Relações Públicas. Aí é a conduta adequada. Beleza? 8º, tão pequenininha, cai pra caramba e quase todo mundo erra. Toda pessoa tem direito à verdade. A verdade jamais pode ser omitida, falseada ou modificada. Pois isso é óbvio. Isso vai cair na prova com essas palavras? Não. Isso vai cair de forma situacional. Quer ver um exemplo de questão? Teve uma prova para um hospital público que perguntava o seguinte. Uma mãe desesperada, querendo notícias sobre o filho que está na UTI, entre a vida e a morte, está lá na porta da UTI esperando alguma notícia. Sai o auxiliar de enfermagem. A mãe pega o auxiliar de enfermagem pelo braço, já dá um chacoalhão, chorando, e fala, pelo amor de Deus, como é que está meu filho? O auxiliar de enfermagem sabe que o menino morreu tem 30 minutos. Está morto. E aí o auxiliar de enfermagem responde, mãe, vamos esperar o médico voltar para te dar informações mais precisas? Só que a mãe está muito desesperada e começa a chorar desesperadamente. O auxiliar de enfermagem se sensibilizou. E aí o auxiliar de enfermagem fala, mãe, seu filho não está muito bem, mas vamos esperar o médico voltar para te dar informações mais precisas? É correto afirmar que essa resposta do auxiliar de enfermagem foi uma conduta antiética? Sim, não, sim. Não foi. Está parecendo aquela cabine do Silvio Santos. Sim, não. Não foi antiética. Não? Não foi. Claro que foi. Toda pessoa tem direito à verdade. O Wendel, mas a mãe está desesperada. O auxiliar de enfermagem quis amenizar o desespero da mãe. Mas aí está naquela questão da moralidade. E outra, faltou com a verdade. Quando você fala, seu filho não está muito bem, você está querendo dizer o quê? Que ele ainda está vivo, só que ele já morreu. Como é que alguém morto não está muito bem? Está péssimo. Mas ele né? teria que falar para a mãe, seu filho morreu assim na cara? Não, quem disse que Boa pergunta. essa notícia é o médico que... Para ir de acordo com esta regra deontológica, o auxiliar de enfermagem deveria falar, morreu, antes ele do que eu, faz outro. Pronto. Estou brincando, óbvio que não vai ter que falar isso. Para responder a essa regra deontológica diretamente única, teria que falar, morreu. Só que aí vamos lá. Em algum momento do Código de Ética mais para frente, vocês vão ver que o Código de Ética profissional tem o mesmo peso do Código de Ética do servidor. No Código de Ética profissional da medicina, quem é o responsável em comunicar o óbito de um paciente? O médico. Na ausência do médico, por analogia, o enfermeiro. No máximo. O certo é o médico. O auxiliar de enfermagem comunicar óbito de um paciente, isso não está no Código de Ética do auxiliar de enfermagem, isso não é obrigação do auxiliar de enfermagem. O auxiliar de enfermagem não tem, academicamente falando, não tem nem preparo para isso. Embora na prática, o auxiliar de enfermagem tem muito mais condições de comunicar o óbito, porque ele tem sentimentos, do que a praga do médico que é frio, que não tem sentimento nenhum por ninguém, generalizando. Só que não é dever do auxiliar de enfermagem fazer isso. Qual é a resposta correta? Reforçar a primeira resposta. Mãe, vamos aguardar o médico voltar para te dar informações mais precisas. Ponto. Isso seria a conduta ética adequada. Então, assim, quando eu falo, seu filho não está muito bem, eu estou mentindo, porque dá uma ideia de que está vivo. Mas você poderia falar, mas Wendel, de repente a causa da morte era algo que estava fazendo a pessoa sofrer tanto,
que ela está melhor morta do que viva. Então eu não menti. Não, para, né? Não vamos inventar, não vamos além do que a questão pede. Né? Eu faltei com a verdade. Feri o código de ética, fui antiético. Beleza? Essa sempre cai, mas de forma situacional, porque ela ao pé da letra é muito fácil e óbvio, né? Nona, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Grifem a palavra dano moral. Aqui é para lembrar o servidor, sua praga, que atende mal. Se você atender mal a alguém infeliz, isso é dano moral ao cidadão. O problema é que nunca tem uma placa dessa virada para o servidor, só tem uma placa para o cidadão. É só vai mostrar na hora do atendimento. Se o cidadão conhecesse isso, né? Você só está conhecendo isso porque você está estudando para concurso, meu amigo. O cidadão comum não conhece esse código de ética. Mas o concursado conhece. O concurseiro já conhece. Não, né? geralmente... O servidor concursado conhece, claro, ele teve que estudar para passar no concurso. Eu vou levar isso aqui, né? Ele sabe o certo que ele tem que fazer. Porque pelo menos já estudou isso para passar na prova. Já fala um negocinho desse. Sabe mais ou menos, tá? Como a maioria não assiste aula de ética e acha que é fácil demais, então a maioria nem conhece. Né? Mas vocês conhecem. Então, olha só. Grave não, só dano moral. Tratar mal um cidadão é dano moral. Ponto. Aí você vai falar assim, mas tratar mal uma pessoa que paga seus tributos. Se for uma pessoa que não paga impostos, então eu posso tratar mal? Não, porque uma pessoa que não paga impostos diretos, paga indiretos. Por que ela paga? Eu sou morador de rua, não pago impostos diretos. Ganho moedinha de alguém, mas não compro um pão? Se eu estou comprando um pão, eu já estou pagando imposto. Então não tem jeito, todo mundo é cidadão, não tem como. Então tratar mal qualquer pessoa é causar dano moral. Parece uma palavra muito pesada, porque a gente é maltratado por alguns servidores de vez em quando. Isso é tão comum, de vez em quando ou quase sempre. Mas isso é tão comum, né? Imaginar, o comum é dano moral? O código diz que é dano moral. Então é. Beleza? Sempre cai também. O erro, a pegadinha da questão, é a questão do dano moral. Né? Ó, a cortesia. O que é cortesia? A banca pode também perguntar sobre o código de ética, o significado das palavras que estão no código? Pode. Vamos lá. Eu sou de novo aquela criança de 8 anos que perguntou, tio, o que era ética? Agora eu estou perguntando, tia, o que é cortesia? Cortesia é uma pessoa educada? Faz parte da cortesia ser educado, mas não é só isso. Gentil, que tem a ver com educação, não é só isso. Mas está certo. O que é cortesia? Coloquem aí ao lado a fórmula da cortesia. Tem uma fórmula matemática para cortesia. Quem diz que matemática não tem a ver com ética? Cortesia é igual empatia mais simpatia. Se colocar no lugar do outro. Além disso, empatia, que é me colocar no lugar do próximo, eu também tenho que ser simpático. O que é ser simpático? Educado e gentil. A simpatia é a soma da educação com a gentileza. A empatia é a capacidade de me colocar no lugar de alguém. Então, quando eu me ponho no lugar do cidadão, crio um ambiente de harmonia com educação e gentileza, eu fui cortês. Tem gente que acha que cortesia é só ficar sorrindo, né? Mostrando os dentes. Que pessoa cortês. Não, isso é falso, né? Isso é falsidade. Então, assim, cortesia é a empatia com a simpatia. Beleza? Boa vontade. Boa vontade é estar ali sempre disposto a atender o cidadão, sem enrolar. Cuidado e tempo dedicados. O que vem a ser isso? Cuidado, obviamente, é o zelo. Tempo dedicado é o seguinte: o tempo de atendimento que eu, servidor, praticarei com o cidadão não pode ser tão demorado a ponto de enrolar e empurrar com a barriga, procrastinação, como também não pode ser muito rápido pela pressa. Tem que levar o tempo necessário para o atendimento ser feito com qualidade. Qual é o tempo necessário? O tempo médio normal que se estuda para cada tipo de processo. Então, assim, não posso enrolar propositalmente, procrastinação, também não posso atender com pressa porque está na hora de eu ir embora. Tempo dedicado é o tempo certo. Então, o servidor tem que atender com cortesia, que é a simpatia com a empatia, ter boa vontade, que está sempre disponível, ter cuidado, dedicar o tempo necessário ao serviço para ser feito com qualidade,
E isso caracteriza esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto e indiretamente é dano moral. Sempre cai em prova. Às vezes tirando o termo dano moral, porque senão fica errado, que é dano moral. Agora, cadê aquela plaquinha virada para o servidor sobre isso? Tinha que ter uma plaquinha para lembrar o servidor todo santo dia disso daqui. Mas não, ele só lembra que é desacato contra ele. E desacato contra o cidadão, está aqui. É a 9ª regra deontológica. Até aqui tranquilo? Sempre cai também. 10ª. Diga. Não, mas não vai especificar. Qualquer situação que o cidadão seja maltratado é dano moral. Ponto. Qualquer circunstância. Tanto é que o código aqui não está citando exemplos, está generalizando mesmo. Então, qualquer circunstância que o cidadão seja maltratado é dano moral. Beleza? 10ª. Essa sempre cai também. Essa tem umas palavras fortes que você pode achar estranho se não conhecer o código. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução, que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, grifem essa palavra, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Em outras palavras, se o servidor permitir uma fila, e essa fila é longa, isso não é só grave dano moral ao cidadão, é ato de desumanidade. A fila é desumana. Gente, a gente ama a fila. Existe ou não existe uma relação de amor e ódio do brasileiro com a fila? A gente adora uma fila, ou não? Tudo a gente faz fila, concorda? E aí, quando existe uma fila que você não sabe o que é, o que o brasileiro faz? Vai até o final da fila e ainda pergunta, para que é essa fila? E ainda pergunta, aqui é o fim da fila? Cara, dá vontade de responder, não, aqui é o começo, é que eu estou de costas. Claro que é o fim da fila, né? O brasileiro ama a fila. Quer ver um exemplo? Aqui em Brasília mesmo. Tem um pequeno acidentezinho de carro, uma batidinha de nada, aqui na EPTG. Já está o engarrafamento porque a praga do brasiliense freia o carro para andar mais devagar para ver a desgraça alheia. Já forma uma fila, curiosidade. Vamos supor que o acidente foi sério. O brasiliense para o carro para ver o acidente. Vamos supor que teve morte, tem sangue no chão. O brasiliense desce do carro para tirar uma selfie com o morto. Ou não? Fila. São Paulo não é assim, não. São Paulo é o seguinte, teve uma batida de carro, o cara está agonizando e se tremendo no chão. Sabe o que o paulistano faz? Passa por cima. Por quê? O paulistano está tão acostumado com um bandido se fingir de acidentado, que aí você vai lá ajudar, o cara te sequestra. Então, peraí, olha o princípio. Já está ali se tribuchando, está sofrendo, não está? Então já passa por cima logo para acabar com o sofrimento. E se não estiver sofrendo, é um ladrão se fingindo de acidentado. Então morre logo porque é ladrão, né? Claro que estou brincando, estou exagerando, não é assim não, né? Sou paulistano, nasci em São Paulo capital, eu falo, nós não somos assim. Mas o brasiliense é muito curioso com essas coisas. Para o paulistano, está tão acostumado com acidente, com essas coisas todas, que o trânsito não para porque teve um acidente. As pessoas continuam seguindo suas vidas. Aqui em Brasília, a gente não tem o que fazer, não tem uma distração, não tem um show que preste, não tem nada. Então, qualquer coisa, uma batida de carro já é um evento. Ué, gente, é ou não verdade? É, cara. Uma batida de carro é um evento no Distrito Federal. É a distração. Esse vai para São Paulo fica desorientado. Sim, porque lá o paulistano está tão acostumado com coisas para fazer de cultura, música, teatro, arte. Aqui em Brasília não, cara. Sobre fila. Cuidado, a banca pode perguntar assim, a fila é um ato de desumanidade? Segundo o código é. A fila é um grave dano moral, por mais que o brasileiro esteja acostumado com fila? É, está escrito no código. Só que, como eu falei, a gente tem uma relação de amor e ódio com a fila. Por quê? A gente odeia ficar na fila. Caberia processos nesses? Cabe, por isso que está aqui. Só que não é um processo na justiça comum. Aqui é um código de ética, onde o cidadão vai denunciar o servidor para a comissão de ética do órgão. Não é justiça comum. Praticamente um processo administrativo, mas é um processo ético e não administrativo. Depois eu vou explicar a diferença. Não precisa de prova. Você vai lá e denuncia.
Oi? Então, a responsabilidade do servidor está. Não mistura com leis. Ética é administração, não é direito. E se o servidor falar que é mentira do usuário? Beleza, vai ficar palavra contra palavra e a comissão de ética vai avaliar se você é culpado ou não. Não existe segunda instância, não existe tribunal. A ética dentro dos órgãos públicos é para ser educativa e não punitiva. Vai ser um PAD. Não, cara, não leva para esse lado. Para. Eu tô pedindo para amenizar, ele vai piorando. É PAD, é não sei o que. Calma. Pena de morte, prisão perpétua, cadeira elétrica. Não. Eu vou ter que antecipar. Eu vou ter que antecipar o que eu ia explicar só depois. Isso eu vou deixar na edição. Ainda bem que não está te aparecendo. Eu estou te sacaneando. Deixa eu antecipar o que eu ia explicar depois. Como é que funciona a denúncia ética? Se eu, cidadão comum, sei disso, ou eu, servidor, sabendo disso, eu vejo um servidor cometendo um ato contrário à ética, que fere o código. Eu tenho que denunciá-lo. Seja eu servidor, tenho que denunciar meu colega, obrigação, dever moral, ou um cidadão pode fazer uma denúncia. Quando a comissão de ética do órgão recebe uma denúncia, essa comissão de ética é formada por 3 servidores, escolhidos pela cúpula do órgão, para mandatos de 3 anos não coincidentes. Isso é, não podem ser os mesmos 3 servidores nos mesmos 3 anos. Tem que ter sempre a troca de um. Essa comissão de ética vai se juntar e avaliar. Isso que o servidor fez foi antiético. Vão chamar o servidor lá na sala da comissão de ética e chamar a atenção. Acabou. É só isso. O nome disso é censura. Você vai receber uma censura. Só isso. Aí você fala, meu Deus, eu estou estudando tudo isso para a única sanção ser a censura? Calma, não é bem assim. A única sanção aplicável por comissão de ética é a censura. Ponto. Sempre cai em prova. O que é a censura? Uma chamada verbal de atenção. Servidor, tu fez isso, tu está errado. Isso feriu o código de ética. Assina aqui que você foi chamado a atenção. Aí você vai assinar um termo, aonde? Reconheço que no dia X fui chamado a atenção por ter ferido o código de ética no seu parágrafo tal. Você assina, os 3 membros da comissão de ética assinam. Isso fica guardado na salinha da comissão de ética, uma cópia vai para o RH do órgão, uma cópia vem para Brasília, para a CEP, Comissão de Ética Pública, dentro da Presidência da República, e uma cópia é mandada para a sua instituição profissional de classe, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Contabilidade, caso você seja membro. Só isso que acontece. Porém, no futuro, você é promovido dentro do órgão, o RH vai consultar o banco de dados. Cara, esse servidor recebeu tanta denúncia ética nesses anos, não vão promover não. Então você pode ter uma promoção não fundamentada por isso. Se o que você fez é grave, gravíssimo, muito grave, bem grave, grave mesmo, a comissão de ética pode entender que a sanção da censura é muito suave, que você merece uma sanção mais severa. O que a comissão de ética faz? Lava as mãos. Chama a comissão disciplinar do órgão. Aí vira um processo administrativo. Então, a comissão de ética só aplica a censura, porque ela é educativa, não é punitiva. Mas se for algo que o servidor mereça uma punição, quem vai avaliar é a comissão disciplinar. Aí são as sanções da 8.112, que pode ser a censura, a advertência, a demissão, a exoneração. Se for o caso, algo criminal, encaminhado para as questões criminais, encaminhado para o Tribunal de Contas da União, para a Controladoria Geral da União, aí as sanções são outras. Mas só para a ética, a única sanção é a censura. Beleza? Nesse caso, está falando de fila. Ter fila é culpa do servidor? Pô, não necessariamente. Se o sistema caiu, está fora do ar, formou uma fila, a culpa não é do servidor. Se o órgão não tem pessoas disponíveis para atender aquele monte de gente que chegou hoje, a culpa é do servidor? É. Segundo o código, é. A culpa é do servidor para qualquer fila, não importa o motivo. O sistema caiu, culpa do servidor. Não tem servidor suficiente para atender comigo, culpa sua. Quem mandou você nascer? Não. Culpa sua, por quê? Se eu não tenho ferramentas para trabalhar, eu tenho que me abster, que é cruzar os braços, e exigir do órgão que eu trabalho condições de trabalho. Nesse momento eu deixo de atender e vou lá exigir. Esse é o certo. Mas não, a partir do momento que eu aceito atender aquela fila que está enorme, porque o sistema caiu, a culpa é minha. Porque a fila está enorme porque eu não estou sendo rápido. É que eu fui condizente
com o erro do órgão. Entendeu? Mais uma vez eu repito, o código de ética é para o órgão ou é para o servidor? Não é para o órgão. Então, se tem fila, a culpa é do servidor. Ponto. Só que aqui está falando, não é uma fila qualquer, longas filas. Aí vamos para um outro problema. Qual é o conceito de longa fila? É o número de pessoas? É o tempo que a pessoa fica na fila? O que que é? Vocês vão responder que é o tempo que a pessoa fica na fila. Beleza. Qual é o tempo de fila para ser considerado desumanidade? Segundo quem? É assim nos serviços particulares. 30 minutos para serviços particulares. O órgão não é um serviço particular, é público. 15 a 30 minutos na lei dos bancos, que é o Código de Defesa do Consumidor, CDC. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, uma fila aceitável é de 15 a 30 minutos. A partir disso é inaceitável. Beleza. Só que eu estou falando de um tribunal. O tribunal oferece serviço de consumo? Então não serve o CDC. O CDC seria aplicável na Caixa Econômica do Banco do Brasil, nos Correios, na Petrobras, na SEB, na CAESB. O CDC não se aplica a tribunal. O CDC não se aplica a ministério. Eu fui no ministério, resolvi um pepino lá, um problema. Fiquei 3 horas esperando. Os tribunais não têm lucro, né, que nem as empresas. A lei dos 15 a 30 minutos de fila só se aplica a consumidores. Se eu fui lá como um cidadão, não como um consumidor, não se aplica os 15 a 30 minutos. Então qual é o tempo de fila? Qualquer fila. 1 minuto na fila, grave dano moral, ato de desumanidade. Qual que é o certo? Chegar no órgão e ser prontamente atendido, sem fila. A gente está falando de Brasil, gente. Como é que não vai ter fila? Aí é que tá, para ser considerado, rapidinho, para ser considerado grave dano moral ou ato de desumanidade, eu tenho que ter ficado qualquer tempo naquela fila desde que tenha gerado um dano. Se eu vou para um tribunal resolver um pepino de um processo que eu estou respondendo, você já vai sabendo que você vai levar 1h30, 2 horas, 3 horas, concorda? Você não vai ter nenhum dano por isso se você já foi preparado para isso. Agora, no hospital, acabei de tomar um tiro no coração e uma facada na cabeça ao mesmo tempo. Fui lá andando para o hospital. Qualquer segundo nessa fila para começar a ser tratado pode me levar à morte. Então, numa fila de hospital, com um tiro na cabeça, uma faca no coração, 2 segundos na fila é sua morte. Já é grave dano moral. Num tribunal, meia hora, 40 minutos numa fila de tribunal, esperando o atendimento, é normal. Então, para ser considerado grave dano moral ou ato de desumanidade, tem que ser comprovado um dano ao cidadão. Não teve dano, não foi ato de desumanidade nem grave dano moral. Beleza? Diga. Essas filas também podem ser por telefone? Por? Você fica lá 30 horas. Telefone? Claro. Esperando o atendimento telefônico é fila também. Agora, o problema é comprovar, né? O tempo que você ficou ali esperando o atendimento. E também comprovar que 30 minutos esperando no telefone você teve um dano com isso. Tem que ser comprovado o dano, entendeu? Então é algo que existe no código, mas na prática não se aplica muito, porque é difícil comprovar danos de fila. Mesmo porque o brasileiro ama fila. Então tem uma relação de amor e ódio, né? Sempre cai em prova. E detalhe, isso está presente nos outros 2 capítulos. Vai falar sobre fila nos deveres e vai falar sobre fila nas vedações. Isso está nos 3. Aí na hora da prova lascou. Porque se tiver uma questão que fale de fila, perguntando se é regra deontológica, dever ou vedação, sendo que isso está presente nos 3 capítulos, o segredo está onde? No verbo, na forma que foi redigido. Ó. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, espera é ato de desumanidade e grave dano moral. Percebe que não é uma ordem, é uma frase? Agora, não podemos deixar o cidadão na fila, dever. É proibido permitir fila ao cidadão, vedação. Vai ficar fácil quando você vai no verbo. Né? 9ª regra deontológica. 11ª. Eu sempre confundi 9 com 11 em número romano. O servidor público deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando conduta negligente. Meio óbvio, né? Tenho que respeitar o chefe, tenho que seguir as ordens do chefe. Mas tem algo aqui que o candidato não se atenta na hora da prova. Eu tenho que obedecer tudo que o chefe mandar? Somente as ordens legais, grifem o legais. Por quê? A banca tira o termo ordens legais, você põe que está correto. Eu não tenho que seguir tudo que o chefe manda, porque o chefe pode me pedir algo antiético. Eu só posso executar aquilo que o chefe me mandar que seja ético. Tá, qual é a conduta que o servidor tem que ter se o chefe pedir algo antiético?
além de se abster, não fazer, cruzar os braços, denunciá-lo para a comissão de ética. Aí vamos para a prática? Qual é a única sanção que a comissão de ética aplica? Censura verbal. Como é que fica a sua relação com o seu chefe depois dele ser chamado a atenção verbalmente pela comissão de ética por você ter denunciado? Péssimo. Então, na prática, você vai denunciar seu chefe? Toda e qualquer coisa? Não. Mas na hora da prova, que é o que nos importa, você vai denunciar seu chefe, seu colega de trabalho, seu pai, sua mãe, sua avó. Você vai ser maior X9 da face da terra, maior dedo duro. Você vai denunciar Deus e o mundo para a prova. Na prática, tome cuidado com as suas denúncias, né? 12ª e penúltima regra deontológica. Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Toda e qualquer ausência do servidor, eu desmoralizo o serviço público? Somente as ausências injustificadas, não justificadas. Grifem a palavra injustificada, sempre cai em prova, tirando essa palavra do texto. Você lê rápido, responde que está correto. Somente as ausências injustificadas, que são contrárias à ética. Se, como eu falei, fui trabalhar, fui atropelado, morri, porra, tem justificativa para minha falta. Que ninguém lembre de mim morto como alguém que desmoralizou o serviço público porque eu morri. Tem justificativa, né? E a última. Todo último item do decreto, seja nas regras deontológicas, nos deveres ou nas vedações, é floricultura. O que eu chamo de floricultura? Perfumaria. Só para enfeitar o pavão. Olha que regra deontológica inútil, mas está lá. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando os seus colegas e cada cidadão, colabora. E de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Olha que bonito. Imagina isso na lápide de um servidor público assim que ele morre. Cara, é morrer com orgulho, né? Não disse nada pra gente. Disse que o servidor tem que manter no ambiente de trabalho o quê? A harmonia. O que é manter a harmonia? Não brigar, não discutir, não ter fofoca. Trabalhar num ambiente harmônico, gostoso de trabalhar. Que o serviço público seja um local que você acorda de manhã desejando ir trabalhar. Mesmo que ele não seja bonito, mesmo que não tenha os melhores equipamentos ali, mesmo que ele não seja confortável, mas que tenha boas pessoas, que seja um ambiente legal de relacionamento humano. Legal ter isso no código, mas isso tem que ser muito mais provocado pela área de RH do órgão e pela conscientização dos servidores que ali estão do que por um código de ética. Por outro lado, se você for o responsável pela desarmonia dentro do código, dentro do órgão, você está ferindo o código de ética. Responderá eticamente por isso. Professor, aí que cabe aquela regra de pode colaborar com todo receber a colaboração, de que você pode desempenhar, você pode aceitar, então, se você servidor público, presentes ou coisinhas no valor máximo de até R$100. Quem disse isso? Eu vi questão com gabarito correto. Não, peraí. A gente vai falar disso amanhã, mas vamos lá. Primeiro que isso daqui não tem nada a ver com recebimento de presentes, nem nada disso. Isso aqui está falando da relação entre amigos de trabalho, colegas de trabalho, manter a harmonia. Mas em relação a presentes, antecipando o que eu vou explicar amanhã, o Código de Ética não fala nada sobre valores. O Código de Ética diz que o servidor não pode o servidor não pode solicitar, receber, pleitear qualquer tipo de ajuda ou de qualquer espécie para favorecimento para si ou para outrem, para o cumprimento da sua missão. É com essas palavras. Para cumprir minha missão, não posso receber nada, nenhuma agulha. Mas depois da missão cumprida, qual é o problema de eu receber uma garrafa de vinho, uma caixa de bombom, Sim, aí lá das... um carro zero? Aí tem problema. Acho que ela da Universo falando que o servidor, com sua missão, ele não tinha nada, não era antiético ele receber presentes. Não é mesmo. Simbólico de até R$100. Não, aí depende. Depois desse valor, aí já ficava meio antiético. Não, na NTT, no Código de Ética da Agência Nacional de Transporte Terrestre, o valor estabelecido é de R$200. Então depende de cada órgão. Aí eu te pergunto, a questão era sobre o Código de Ética 1171 ou a questão era sobre o Código de Ética do órgão? Ah, então tem uma diferença. O Código de Ética do órgão pode estabelecer valores máximos? Pode.
Para a NTT, o valor máximo são R$200, sem valor comercial, só pode ser brinde. Para outro órgão, pode ser R$100, pode ser presente comprado em qualquer loja. Para o Hospital Sara Kubitschek, se você receber uma agulha, você é demitido por justa causa. Cada órgão cria sua própria regra para recebimento de presentes. O que você tem que se apegar é o seguinte, e pode ter alguma lei, provavelmente existe, alguma lei mesmo, que estabeleça valores mínimos, etc. A nossa matéria aqui se chama ética. O assunto é Código de Ética 1171. Para o 1171 é proibido receber alguma coisa? Nada, pode receber qualquer coisa, desde que não seja para o cumprimento da missão. O que seria isso? Servidor, toma aqui essa garrafa de vinho, quebra esse galho para mim? Não pode. Qual é o problema de um cidadão feliz com o atendimento dar para o servidor uma garrafa de vinho como agradecimento? Rapaz, você me ajudou tanto com esse processo, obrigado, você me atendeu muito bem. Toma aqui uma garrafa de vinho de agrado, de presente para você. Não há problema. Segundo o 1171, não há problema. Só que cada órgão pode ter seu próprio código de ética. Aí no código de ética do órgão pode ter mais restrições. Fazendo uma comparação, alguma lei pode ser inconstitucional? Não. Mas uma lei pode ser mais severa que a Constituição? Pode. Algum código de ética pode ir contra o 1171? Não. Mas pode ser mais severo que ele? Pode. Beleza?